Olá pessoal, boa noite. Um grande prazer estar aqui com vocês. Meu nome é Cláudio Pinheiro, hoje eu vou ser o instrutor de vocês nesse tema aqui, desse novo curso do IBN de Inteligência Artificial e Big Data aplicados ao marketing e ao consumo. Boa noite. Muito legal estar aqui com vocês. Bom, hoje nós... Estão me ouvindo aí bem? Tá tranquilo? Acredito que sim, né? Então, hoje nós vamos tocar um pouquinho nesse ponto que é de inteligência artificial, né? Como que ela está sendo utilizada, quais são os princípios dela, como que a gente pode avançar dentro do contexto de utilização. Obrigado, Gabi, muito bom, obrigado pela dica. E quem quiser participar, só ir falando, mandando mensagens e a gente vai falar e entrar nos esclarecimentos, dúvidas e tópicos que vocês acharem interessantes, tá? Então vamos lá, vamos começar porque tem bastante conteúdo aí, é uma aula aberta, mas eu gosto de colocar bastante conteúdo para vocês entenderem a ideia da inteligência artificial aplicada, né? Então, o primeiro ponto aqui, só para me apresentar, eu sou cientista de dados na IBM, né, atuo com essa parte de inteligência artificial aplicada em vários clientes, né, desde clientes de indústria, bancos e vários outros sistemas, e também atuo como professor em algumas escolas ali de pós-graduação. Sou membro do Conselho de Tecnologia da IBM, atuo nos institutos da Vinci, do IBN, né, na parte de neuromarketing, e a ideia é a gente entrar um pouquinho nesse tópico de inteligência artificial. Então, vamos ver esse vídeo aqui. Então, a ideia desse vídeo é, necessariamente, ele foi feito antes da pandemia, tá? Então tá todo mundo mascarado aí, é porque a ideia dessa empresa é que a gente não tinha como propagar a nossa voz ali, e ela veio com o conceito de gerar um aplicativo onde quando você compartilha algo que você gosta com a tua rede social, quem deveria ganhar esse compartilhamento é você, e não, de repente, uma empresa como o Google ou outra empresa como a Microsoft, que ganha sobre os links. Então, a grande ideia é essa, né? Você sair de uma visão onde você começa a integrar a tecnologia na nossa vida e começa a perceber N outras oportunidades que existem quando a gente lida com isso, né? Então, quando a gente lida com isso, a gente tem uma nova realidade, um novo contexto a ser observado, e isso faz toda a diferença. Eu peguei aqui uma pequena lista de empresas, por exemplo, que começaram a usar o trinômio do sucesso, né? E o que seria isso? O trinômio do sucesso no contexto de uma empresa hoje é você ter aplicado na empresa o conceito de tecnologia, que é fundamental para essa empresa sobreviver, o conceito de conectividade, dela estar integrada com esse mundo em tempo real, e o conceito de relacionamento, dela estar integrada no contexto com seus clientes, numa espécie de rede social com seus clientes. Então esse trinômio dá muito certo, aliado a conteúdo, faz toda a diferença e consegue nos trazer possibilidades imensas, né, de crescimento. Então tem várias empresas aqui que se tornaram que eram startups e se tornaram empresas que valem mais de $1 bilhão em pouco tempo, tá? Então isso foi em 2018. Vamos ver aqui um pouquinho melhor essas empresas. Se você chegar um pouquinho mais perto, você vai ver que algumas empresas dessas cresceram, eram startups, se tornaram unicórnios e de repente já estão presentes na nossa vida. Como, por exemplo, a Zoom, que hoje vale mais de $100 bilhões, né? Então, todas essas empresas, elas mesclaram esses contextos de tecnologia, mas também agregaram a visão do Big Data e da inteligência artificial nos seus produtos.
Bom, quem nunca viu uma cena como essa, né? Antigamente a gente ia almoçar juntos, aí sentávamos na mesa, estava todo mundo lá e de repente ninguém estava conversando com ninguém, estava todo mundo conectado, falando com alguém pelo celular, ou mandando mensagem pelo WhatsApp, né? Então, o que acontece é que nós hoje não conseguimos soltar, né, sair de perto dos nossos equipamentos digitais. Eu diria que quando você acorda, talvez a primeira coisa que você vai olhar ali antes de trabalhar é o seu celular, né? Você vai sair de casa, você vai correr, vai fazer alguma coisa, você coloca o seu relógio digital, uma pulseirinha digital para medir quantos passos você andou, né? Então, vários contextos como esses estão presentes no nosso dia a dia. Nossa realidade mudou, né? Agora a gente vive uma realidade digital, onde todos os contextos podem ser integrados. Essa realidade digital, onde a gente deixa pegadas digital, onde a gente interage digitalmente, traz um novo contexto para as empresas. Então, olha só, pessoal, se a gente for conversar com as pessoas, e a gente teve uma análise disso, e numa pesquisa foi dito que 80% dos indivíduos no Brasil estavam dispostos a compartilhar alguma informação desde que eles ganhassem alguma coisa com isso, tá? Então, se eles ganhassem alguma coisa, perfeito. Quanto mais novo você for, né, mais você vai ser influenciado por um colega digital do que por um colega da vida real. Isso também é um ponto. Então percebam, o Brasil torna-se um lugar ideal para testar produtos de redes sociais, um lugar ideal para a gente testar ali possibilidades. Então, é por isso que o Brasil, de repente, é uma grande incubadora de empresas nesse contexto, né? Por fim, a gente usava os nossos aparelhos celulares mais de 150 vezes ao dia, antes da pandemia. Agora, talvez, alguns nem desgrudam de algum tipo de equipamento digital, né? Ou está na frente do computador, ou está num tablet, ou está na frente dos três, ou está participando de 2 reuniões ao mesmo tempo, né? É uma loucura, né? Estamos vivendo uma nova realidade. E, por fim, a nossa paciência mudou. Então, no lado humano, né, o nosso tempo esperado de resposta para uma mensagem digital cai muito, né? Então, a gente tem uma expectativa de que, no máximo, o que a gente espera numa mensagem de WhatsApp, quando você manda mensagem, é de 1 minuto e meio. Você precisa falar com aquela pessoa, ela não te respondeu 1 minuto e meio, você manda outra mensagem, espera 30 segundos. Ela não respondeu, você manda uma outra mensagem, espera 10 segundos. E aí, se ela não te responde, você tenta ligar pelo aplicativo, se não rola, você tenta ligar pelo celular normal. Lembra que você tem um celular, né, que para ligação, e tenta ligar pelo aplicativo do celular, né, pela linha de celular, porque de repente derruba outro aplicativo que esteja rodando e a pessoa tenta te atender. Se ela te atender, você fala assim, poxa vida, você não viu que eu estava tentando falar contigo, era importante, assim mais, né? Então, temos essa realidade que o ser humano mudou. Ele tem uma paciência agora que foi alterada e isso faz toda a diferença, né? Então, quando a gente pensa nesse contexto, nós estamos deixando pegadas digitais, estamos deixando um pouco da nossa vida armazenado em servidores e armazenado em vários tipos de contextos dentro de empresas. Então, quando você entra num site, ele te pede uma autorização para deixar ligado ali um cookie, que é tipo um marcador. Ele marca o teu IP, ele conecta com você e te cria uma identidade virtual para você, para aquela empresa. E aí, conforme você vai entrando nos sites, eles percebem que é você, eles começam a lançar anúncios relativos àquilo que você pesquisou, né? Então, esses dados estão sendo processados no nosso dia a dia. Quando a gente fez uma pesquisa com clientes de banco, a gente percebeu que o grande ponto para um cliente de banco, todo mundo deve ser cliente de algum tipo de banco, é que nós queremos que o banco antecipe as nossas necessidades. Esse é o ponto principal. E aí, como é que você vai antecipar a necessidade de alguém se você não conhece essa pessoa? Se você for comprar o presente para com quem você mora, né, para sua esposa, para sua namorada e assim diante, for comprar um presentinho para ela, você pensa assim 2 vezes, será que isso vai agradá-la? Imagina para uma empresa conversar com uma pessoa que ele não tem muito relacionamento. Fica difícil, não é? Então, para fazer isso de uma forma melhor, a gente vai aplicar a inteligência artificial. A inteligência artificial vai entrar em vários campos e vai entrar num contexto
em que as empresas estão com uma tendência de transformação digital acelerada pela pandemia. Em 2020, a gente já tinha expectativa, antes da pandemia, que 80% dos processos de compra digital iam ocorrer sem nenhuma interação humana, ou seja, cada vez mais inteligentes, drivados pelo que a gente chama de chatbots. Então hoje, se você entra em contato com o Magazine Luiza digital, né, você pode falar com a Lu, né, da Magalu, e aí você consegue interagir e comprar um produto de uma forma muito rápida e direta. Se você está entrando em contato com o banco, agora todos os bancos têm algum tipo de assistente virtual. Se você entrar em contato com o Bradesco, você pode falar com a Bia, né? E assim vai. Então mudou a realidade, você não precisa mais ter uma interação com pessoas nesse contexto e você tem uma agilidade no fechamento desse negócio. Outro ponto interessante é que quanto mais jovem você for, menos você vai ligar para a cara do banco. Então, em geral, eu faço sempre a pergunta, né? Quem aí tem um cartão de um banco digital? Quem aí tem algum tipo de cartão de crédito só? Não precisa nem ter a conta em si, né? Na real, você vai acabar tendo a conta. Mas o ponto é que quanto mais jovem você for, provavelmente você vai estar drivado para ter aquele cartão daquele banco digital. E você não está nem preocupado onde é a sede do banco, onde é a agência, porque você não quer ir na agência, você não quer ir no banco, você quer o benefício em si, né? Então, vivendo essa nova realidade, a gente percebe que existe uma nova situação, uma produção de dados astronômica surgindo e vindo por aí. E olha só o que temos aí em mãos. Nós temos que hoje, tudo que a humanidade produz de informações e de dados, eles dobram a cada 2 anos. Então, em 2010, a gente tinha uma volumetria de dados que eram produzidos. Olha só em 2020 como nós chegamos, com mais de 44 zettabytes de informações e dados. Tá? Hoje em dia, uma turbina de avião sozinha produz mais informações e dados que tudo que a gente tinha armazenado da humanidade até 2000. Então, olha como isso mudou. E o ponto é que mudou para um outro tipo de informação, um tipo de informação que a gente chama de dados não estruturados, que são aqueles que você não consegue colocar numa tabelinha do Excel, são aqueles que você não consegue organizar tão fácil no banco de dados. Eles são não estruturados. E quais são eles? Imagens, fotos, áudios, textos. Então nós estamos produzindo cada vez mais esse tipo de informação que é a mais difícil de analisar, né? Até pelo ser humano, né? Se você quiser encontrar a foto de alguém ali no seu álbum ali de casamento, sei lá, as fotos de casamento, puxa vida, você tem que olhar uma a uma. Agora, para lidar com isso, a gente tem que se valer de outras coisas, de outros recursos, como a inteligência artificial, né? Então, nós estamos gerando agora em 2020 mais de 1,7 megabytes de informação por segundo, por pessoa do planeta Terra. É um volume, assim, astronômico. Aplicativos que usamos estão cada vez mais coletando informações e gerando insights, né? Os nossos gadgets, né? Os mais variados tipos de gadgets, relógios, pulseirinhas digitais e sensores em veículos, brinquedos conectados, já estão também gerando esse volume de informações. E tudo isso faz com que cada vez mais a nossa vida passe a ser analisada num contexto digital, né? E isso tem implicações até para a nossa saúde, na visão de que, ao analisarmos digitalmente os indicadores de uma pessoa, você consegue usar a inteligência artificial para tentar tratar aquelas situações e você tem uma tendência de que a tecnologia atual aumenta a expectativa de vida do ser humano em mais de 20%, trazendo uma nova geração que provavelmente vai passar dos 100 anos de vida. Então as criancinhas que a gente está vendo hoje provavelmente passam dos 100 anos de vida vivendo muito bem. Bom, com tudo isso, a gente percebe o seguinte, né? Que as empresas passam a usar a inteligência artificial para fazer toda a diferença. O Netflix começa a fazer as ofertas de vídeos e de filmes para você de uma forma personalizada, né? Entendendo o que você gostava, entendendo que pessoas parecidas com você gostavam, e aí criando ofertas de forma fantástica, direta e diferenciada.
Se formos observar aí a Amazon, ela já fazia isso há muito tempo, com um algoritmo de recomendação que dizia: quem comprou esse livro também levou esse livro, né? E aí você falava assim: poxa, esse livro também é legal, tem a ver sobre o tema, e foi indicado inclusive por outras pessoas. Legal, acho que eu vou comprar. E a Amazon ainda vinha com uma estratégia: quem comprou esses 2 livros também levou esse, e se você levar os 3, você ganha o frete de graça. E detalhe, se você for um cliente americano, você ganha um cartão de crédito com $50 ainda para você pagar daqui 30 dias ou 40 dias. Então, já pensou? Não tinha como não crescer dessa forma, né? De uma forma inteligente, usando algoritmos de recomendação. Então, tudo muda quando a gente vê esse contexto. E aí, a gente pensa o seguinte: mas será que isso está acontecendo no Brasil? Como é que é isso? Olha só os números aqui de pedidos de mobile commerce. Não é mais só e-commerce, é mobile commerce, né? Ou seja, a gente passa a comprar cada vez mais por equipamentos mobile. Você compra com um relógio, você compra com um celular, e você começa a usar isso para pagar as contas e para comprar as coisas. Então, no Brasil, nós tivemos uma evolução aqui em janeiro de 2019, estava em torno de 42,8%, antes da pandemia. Isso aqui é tudo antes da pandemia. Imagina depois, né, quando a gente começou a ter que comprar tudo via web. Então, o mundo mudou e a gente está nessa nova situação, né, onde você vai consultar algo, você busca um site que busca trazer para você, via inteligência artificial, as melhores ofertas de viagens, de hotéis, e opa, supermercado, o que é isso? Né? Então, quem aí conhece aqueles aplicativos, como o aplicativo do Pão de Açúcar, o aplicativo do Carrefour, onde você recebe cupons, né? Sim, cupons nesses aplicativos que vão te dar desconto nos produtos que você gosta, né? Então, a partir daí, olha só a possibilidade que existe. Você ganha o cupom, o aplicativo pede para você ativar a promoção, te direciona para uma loja mais próxima de você, e quando você vai naquela loja, você compra só o produto do cupom? Provavelmente não. Você compra algo mais. E ao comprar algo mais, você aumenta aquele ticket, e mais do que isso, você deixou de ir no concorrente. Então você melhora o market share daquela empresa que usa a inteligência artificial, que usa a questão da tecnologia embarcada no seu dia a dia. E olha só, o mercado tradicional usando IA, tá? Não é só comprando via web. Então, pensando nesse contexto, a gente vai ter então vários usos para isso, né? Uso de informações sobre o clima, para decidir as coisas, só para vocês terem ideia, o clima impacta em mais de $1 trilhão nos Estados Unidos. Então, quando você tem a análise de clima associada, você consegue saber o que vai vender, o que não vai vender, como vai ser aquela semana, ou como não vai ser, e se preparar para isso, né? Você pode usar isso para cidades inteligentes, pode usar para análise de imagens. A inteligência artificial ela pode ser usada para vários contextos. E esse aqui é um deles. Lembra que eu falei para vocês que a gente tem a questão de análise de dados não estruturados? Imagina você poder colocar uma palavra aqui no ambiente e ele rastrear para você todas as notícias que existem sobre aquele tema, né, que estão sendo lançadas na internet naquele momento, fazer uma análise de quem está sendo citado na notícia, fazer uma análise ali das organizações, as fontes das notícias e criar uma rede de interligação entre os temas, os conteúdos, as pessoas e as empresas. Então hoje a gente já tem inteligência artificial disponível para ser utilizada para fazer isso. Se você quiser testar aí na sua casa, é só você colocar esse nome aqui, ó, IBM Watson News Explorer, no seu navegador, clica aí, procura, vai ter um link, e nesse link você pode vir aqui e colocar o nome que você quiser. Só para vocês terem ideia que funciona com brasileiros aqui, com empresas nacionais, eu peguei aqui um nome brasileiro, né? E aí coloquei o nome e ele mostra toda a rede de relacionamentos desta pessoa, onde ela está sendo mais citada no mundo, as organizações e assim diante. E quando isso aconteceu, né? As últimas notícias. Então, é um exemplo que você tem que funciona com os mais variados contextos, né? Indústrias, no sentido de profissionais, personalidades e assim diante. E aqui é uma outra informação que está presente que a gente não percebe, mas isso aqui é o mapa musical do Spotify. Então você pode descobrir em cada localidade do Brasil ou do mundo qual é o gosto musical, o que está sendo mais tocado naquela cidade, mais ouvido naquela cidade, né?
Então você percebe ali que você pode agora direcionar a tua comunicação, descobrir que artista que vai ter uma pegada melhor para cada localidade, entender o gosto que vai ser o predominante naquela situação e criar uma forma de compreender o que o público daquele local acha mais importante, né? Então, você começa a entender um pouco mais o gosto musical de cada um deles. Então, você passa a estar mais próximo do seu cliente. É óbvio que a inteligência artificial também pode ser usada para coisas boas. Então, estamos usando aqui, ó, num contexto de mensurar aqui e trabalhar no combate à pobreza mundial, de tirar pessoas de abaixo da linha da pobreza. Então, todo mundo que está aqui em preto está saindo da linha da pobreza. Todo mundo que está em vermelho está caindo abaixo da linha da pobreza, né? Então, você olha isso no contexto de países, e nós temos dentro da nossa visão ali da população mundial, aproximadamente 596 milhões de pessoas abaixo da linha da pobreza. Então, muito, muito mal, né? E a gente tem as taxas de escape sendo analisadas por sistemas de inteligência artificial. Então, por essa análise, o Brasil está numa taxa positiva de tirar as pessoas de abaixo da linha da pobreza, tá? E aí, algum dia, a gente não vai ter ninguém nessa condição. Então, ali na visão de uma população mundial em torno de 7 bilhões e 568 milhões, 596 milhões estão abaixo da linha da pobreza, tá? E no Brasil eram 9 milhões. Então, perceba, o uso de informação, né? O uso do Big Data, olha como isso faz a diferença. Bom, mas e na prática, né? E nas empresas, como que eu começo a pensar nisso? Então eu vou começar a pensar nisso definindo um conceito que é super importante, que é o que é inteligência artificial, né? Então, a gente pode dizer de uma forma super simplificada que a inteligência artificial vai ser isso, né? Vai ser essa abordagem tecnológica que habilita uma máquina de aprendizado a entender, a resolver uma tarefa da forma que o ser humano faria. Ou seja, é uma inteligência que tenta replicar o que a inteligência humana faz. Para isso, ela usa um conceito chamado de aprendizado de máquina. O aprendizado de máquina é a forma da máquina aprender a partir de exemplos. Então ela vai olhando um monte de exemplos, vários exemplos, e descobre ali o que fazer, né? Ela descobre como reagir. Mas se for muito complicada a situação, você tem alguns tipos de algoritmos que a gente chama de algoritmos de redes neurais artificiais. São algoritmos que tentaram replicar a forma como o ser humano pensa. Mas se for muito complicada a coisa, eu posso usar o que a gente chama de aprendizagem profunda, que é um tipo de rede neural artificial muito mais robusta, né, com muito mais camadas, com muito mais neurônios, né? Então, a gente percebe que o caminho da inteligência artificial, ele parte por aí, ela vai replicar o comportamento humano, a forma como o humano pensa, e a gente vai ter ali um nível de profundidades de acordo com a nossa demanda. Então, se formos pensar no conceito aqui da aprendizado de máquina, a inteligência artificial ela vai aprender, ela vai compreender o tipo de problema, compreender o ser humano, a forma como ele age, aprender com ele, vai aumentar o potencial do ser humano de interação, né? E também vai permitir ao ser humano, né, predizer conteúdos futuros, interagir de uma forma mais legal e mais inteligente com o nosso dia a dia. Bom, com base nisso, a gente pode pensar, poxa, mas e aí? Como que eu vou usar isso na prática? Como a inteligência artificial resolve um problema? Então, vou pegar aqui um exemplo de como ela resolve um problema. Ela tem 3 caminhos principais. A gente vai chamar esses caminhos de supervisionados, não supervisionado e aprendizagem por reforço. Então, pense o seguinte, supervisionado é como se você tivesse um supervisor ali. Então, você vai para a escola e tem um professor ali. Então, está lá o professor, ele vai te ensinar o que você quer, né? Ele vai te ensinar. São não supervisionado, alguém chega e te fala assim, toma esse monte de livros, se vira, é contigo. E na aprendizagem por reforço, você chega e alguém te faz um desafio, né? Se você conseguir tirar esse certificado, se você fizer esse curso e passar, você ganha um prêmio. Então, na aprendizagem por reforço, você vai premiar ou você vai penalizar se a pessoa consegue ou não consegue fazer aquela tarefa, né? Então, numa visão lúdica, eu teria a seguinte aqui, ó.
Na supervisionada, eu tenho que chegar na escola, eu tenho que ir para a escola, eu tenho que ir para o trabalho. E aí eu quero saber quanto tempo eu vou demorar para chegar lá. Então eu vou ensinar essa máquina de aprendizado com várias vezes que eu já fui para o trabalho, né, de bicicleta, ou de carro, ou a pé, e aí eu vou colocar para ele, ó, se você for a pé, você vai demorar 20 minutos. Se você for de carro, 5 minutos. Se for de bicicleta, 8 minutos. Né? Aí depende do horário, né? Puxa, se você for de carro no horário de rush, puxa, você vai demorar 15 minutos ali. Né? Então vale muito mais a pena ir a pé. Então você começa a pensar, tem um objetivo, eu tenho um target, eu tenho um alvo, quer saber quanto tempo vai demorar. E a inteligência artificial nos ajuda aprendendo qual é o melhor, qual a relação entre a forma que eu vou, o caminho que eu uso, o horário que eu uso, com o tempo que, que vai demorar para chegar até lá. Então ela cria esse tipo de entendimento e a partir daí ela aprende de uma forma, a partir dos dados, de uma forma supervisionada, entendendo com o passado e descobrindo o que pode ser o futuro. Né? Da forma não supervisionada, é aquela famosa, um exemplo é aquela famosa viagem de avião, né? Se sentou na janelinha, conseguiu ali um lugar na janela, e aí você está olhando para fora e você começa a ver ali um agrupamento de árvores, e fala assim, poxa, uma área verde aqui, uma florestinha, uma mata ali, que legal, que bonito. Olha só, ali os campos, plantação, tal, ali as casinhas, cidades, né? Então você não tem um objetivo, mas você começa a detectar padrões nessa forma não supervisionada. Então, um exemplo é esse. E por fim, na aprendizagem por reforço, você quer atingir um objetivo, você vai na tentativa e erro, só que quando você erra, você é penalizado, né? Então aqui o cara errou, não chegou no objetivo, foi penalizado, né? Então, a forma matemática de fazer isso é diversas, né? Nós temos aqui que a gente vai converter todo mundo que a gente enxerga em um contexto de variáveis. Tudo vai virar variável. Eu vou chamar essas variáveis de x. Se eu quiser entender como eles se relacionam, eu vou fazer uma abordagem não supervisionada. Se eu quiser explicar outra variável, eu vou chamar essa outra variável de y e eu vou fazer uma abordagem supervisionada, ok? Então, com isso, a inteligência artificial vai usar esses quesitos para chegar nos nossos objetivos e vai criar tarefas como no nosso dia a dia, de estimar a produção, de prever o que vai acontecer, de segmentar os clientes e de atingir ali melhores resultados numa campanha. Então tudo isso vai ser feito pela inteligência artificial, onde para cada tipo de abordagem eu vou ter uma tarefa analítica, que é o que a gente executa no nosso dia a dia, e para cada tarefa, um algoritmo. Tá? A gente explica com mais detalhes, com mais tempo. Aqui a gente vai ter que passar um pouco rápido esse ponto, mas olha só a lógica. A inteligência artificial entra nesse finalzinho aqui, ó, os algoritmos. Ela vem com a abordagem certa para resolver o problema, realiza a tarefa que é interessante e usa o algoritmo. Então, só para vocês terem ideia, vocês têm uma previsão, todo mundo faz previsão, né? Onde vocês vão passar o Natal. Então vocês já fazem a previsão baseada em situações passadas, baseadas nos convites anteriores, e assim vai. Então a gente faz isso direto. A inteligência artificial também vai fazer a previsão, só que ela vai usar um algoritmo para fazer isso, aprender com os dados, ok? Então, esse é um exemplo de aplicação que a gente tem, né? E a partir desses exemplos, a gente pode perceber que a inteligência artificial ela avança e pode ser utilizada para trazer uma resposta. Mas então, como seria na prática isso? Eu vou pegar as minhas informações e dados que estão presentes ali, né, da minha base de dados, e aí eu vou estudá-los, vou falar assim, isso aqui interessa para resolver o problema, isso aqui é interessante, né, isso aqui pode explicar aquilo que está acontecendo. Então, a partir daí eu vou escolher um algoritmo, vou passar pelos algoritmos, e vou ter as respostas, dividir aqui uma parte para treinar, uma parte para testar, e aí no final eu vou ter ali o resultado, que é o meu modelo. Então vamos aplicar isso em marketing. Imagina que você tem que fazer uma campanha de marketing, né? E você fez a campanha no passado, e você mandou soltar os posts, e aí tinha o período em que você mandou soltar o post, você tem o canal que você utilizou, e você tem o resultado, né? Foi a resposta, se foi bem sucedido ou não.
Então você bota inteligência artificial para entender a relação que existe entre a campanha, o período, o canal que você utilizou e o resultado. Com base nisso, você faz um planejamento, ó, eu queria fazer agora a campanha assim, ó. Vou jogar aqui o descontão ali, a campanha do descontão, na parte da manhã e vou lançar no Facebook. Qual será o resultado? A inteligência artificial te fala, opa, segundo o que eu aprendi, vai ser sucesso. Só que essas daqui, ó, vão ser fracasso. E aí você pode mudar esse planejamento de campanha, tornando a sua campanha de marketing muito mais precisa. E pensem, isso vale para tudo, tá? Então, dentro desse contexto, você pode ter inteligências artificiais que podem ler textos, analisar conteúdos e trazer melhores respostas, tá? Aqui é um sistema que está classificando conteúdos textuais. É um exemplo que a gente cita ali nos nossos ambientes. Poxa, mas se eu quisesse trabalhar um conceito chamado de não supervisionado, né? Eu quero que a inteligência artificial detecte um padrão para mim, como um auditor faz. Então eu pego a base de dados de novo, vejo se as variáveis, se as informações estão legais ali dentro, né? Se não tiver, eu preparo, escolho o algoritmo certo, e aí eu pergunto, será que todos os meus clientes são iguais? Será que tem diferenças entre os meus clientes? Aí eu pego para um algoritmo, ele vai fazer a modelagem para mim e vai gerar o resultado da minha análise, que no caso é uma segmentação. Então, a inteligência artificial pode nos ajudar a entender, dentro de um grande grupo de clientes, quem são os nossos clientes, quais os perfis deles. Então, olha só, imagina que você tem uma base de dados como essa, onde você tem aqui a frequência de compra desse cliente, o valor total que ele comprou naquele trimestre, por exemplo, e a lucratividade que você teve com ele. Usando a inteligência artificial, ele vai segmentar, descobrir grupos de clientes que têm características parecidas, e a partir daí você já tem agora a estratégia de atuação. Então você vai ter ali os grandes compradores, o grupo dos grandes compradores, que são aqueles que compram em grande volume, no valor total, né, gastam bastante. Você vai ter os grupos dos VIPs, que são aqueles que te dão maior lucro. E você vai ter aquele grupo dos Best Friends Forever, né, que é aquela galera que compra muito, né, está sempre comprando. Então você coloca o nome que você quiser na área de marketing, mas o importante é que você percebe que o cliente não é sempre o mesmo, tá? Que ele é diferente. E se você identifica eles diferentes, você começa a fazer campanhas diferentes para cada um deles. E fica muito mais legal, né? Já pensou mandar uma publicidade do Corinthians para quem torce para o Palmeiras, ou mandar uma publicidade do Vasco para quem torce para o Flamengo? Não vai dar certo, né? Então, com essa ideia aqui, você entende essas questões e começa a ter uma comunicação mais adequada com o seu cliente. Por fim, as empresas usam isso nos mais variados contextos. Então você vai ter modelos preditivos para prever demanda, conhecer cliente, melhorar a performance, otimizar gastos, né? Direcionar o marketing, reter o cliente, né? Para que ele não saia da sua operadora, por exemplo, de celular e vá para outra, né? Porque a gente tem a portabilidade para fazer isso. E, principalmente no mercado digital, para usar com modelos de recomendação. Isso faz toda a diferença. A Amazon aumentou em 40% a receita deles com modelos de inteligência artificial. Então imagina a tua empresa faturando 40% a mais, né? Imagina teu salário fosse sendo 40% melhor, já ia ser fantástico, né? Então, aí a gente faz um link com o neuromarketing. O neuromarketing, ele vai ser a forma como as pessoas vão interagir com a inteligência artificial, como elas vão ser tocadas e como elas vão estar a favor ou contra do que a gente apresenta. Então, neste momento, a gente faz um link total com o neuromarketing e começa a perceber um outro aspecto, que a inteligência artificial começa a perceber os tipos de pessoas, os discursos que cada pessoa leva e aprende com cada uma delas, sendo treinada para lidar com cada pessoa de uma forma especial, diferenciada e criando uma abordagem única para cada pessoa, de acordo com a percepção que cada pessoa tem. Então, conteúdos diferentes podem ser utilizados para treinar essas inteligências artificiais que passam a ser amigos, tutores, auxiliadores no nosso dia a dia, tá? Então, cada vez mais a gente vai ter um assistente virtual
mais poderoso para cada uma das profissões, para cada um dos contextos, né? Então, a gente começa a perceber que a inteligência artificial vem com tudo, mas não é uma inteligência artificial que nem a gente pensa nos filmes. Em geral, e até hoje, é uma inteligência artificial ainda limitada. Então ela é bem capaz de fazer uma coisa, mas ela não faz muito bem a outra. Para fazer bem a outra, é outra inteligência artificial. Então, para dirigir um carro, é um tipo de inteligência artificial. Para analisar uma imagem, é outro tipo de inteligência artificial. Para responder num chatbot, é um outro tipo de inteligência artificial. Então, em geral, elas são reativas e limitadas. Existem conceitos, né, daqueles que a gente vê no filme, de inteligências mais poderosas, né, que fazem coisas fantásticas, para o bem ou para o mal. Então, esses conceitos, eles são futuristas, tá? Então, a inteligência artificial geral é um outro tipo de inteligência artificial futurista, né? Não existe ainda, a gente não tem uma previsão clara de quando isso vai existir, onde as máquinas podem se tornar autoconscientes de que elas existem, né? Então, o Ray Kurzweil prevê que isso pode acontecer em torno de 2030, né? Ele acertou a previsão de que a inteligência artificial ia ganhar no xadrez, então pode ser que tenha uma visão disso. E aí, um sueco chamado Nick Bostrom, ele nos disse que vai existir algum dia uma super inteligência artificial, que é algo assim que vai ter criatividade, curiosidade, sentimentos e assim diante. Então percebam, a realidade é essa daqui. E nós vamos ver nessa realidade durante um bom tempo, né? Tem gente que achava que em 2020 os carros já estavam voando, né? E não é essa a realidade. Então, essa situação atual da inteligência artificial, e ela permanece assim durante um bom tempo. Bom, vamos pensar agora no quesito de casos de sucesso que aconteceram dentro desse contexto, tá? Então, quando imaginamos casos de sucesso, vamos pegar um deles, que é o uso de uma inteligência artificial para construir um roteiro de um comercial, tentando mesclar ali a parte de criatividade. Então vamos ver isso aqui, ó. Então tá aí, esse é o exemplo de um comercial do Lexus, que foi criado por uma inteligência artificial. E neste contexto, a inteligência artificial aprendeu e criou o roteiro baseado em vários outros comerciais. Por isso que aparece aquela estrada verdinha ali, maravilhosa na natureza, nem um carro do lado dela, né? Deles, né? E aí começa o tempo a ficar escuro, porque ele está indo para um crash test, ele vai ser destruído, a pessoa que criou dele, ele fica chateado, porque vai acontecer a destruição daquele veículo, e no final ele decide não ser destruído, não bater para provar que ele é seguro, né? E aí mostra um quesito de ter embarcado uma inteligência nesse veículo, né? Ele é tão seguro que ele não bate nem para o teste. Então, está ali uma visão de um comercial criado com inteligência artificial, né? É uma coisa diferente. E aqui, vamos ver mais um. Isso aqui é uma aplicação de chatbot. Alguns estudiosos que dizem que o que diferencia mesmo os homens do resto dos animais é o potencial de fazer arte. Mas no Brasil, mais de 70% da população nunca esteve num museu ou numa instituição cultural. Uma coisa que eu não gosto no museu é algumas artes que eu não entendo muito bem. Gosto da arte de ruas, grafites, e porque essas artes eu entendo mais e tem muitas pelas ruas. Eu gosto de arte, mas eu nunca tive a oportunidade de ir ao museu. Não é um ambiente que fala comigo. O que esse jovem ou o que esse público que fala que não tem interesse em museus está precisando?
Uma dessas possibilidades é que ele quer interagir mais com as obras, é que ele quer conversar com as obras. O grande desafio para nós era relacionar a inteligência artificial com a arte. Porque normalmente em museu você encontra o quê? Aquele rádiozinho que você vai ouvindo. Você não interage de fato. Aqui não. A IBM e a Pinacoteca estão usando a inteligência artificial do Watson para que você possa, literalmente, conversar com as obras de arte. Perguntar qualquer coisa, do jeito que quiser, e ter uma resposta sobre aquela obra. Então, a gente criou uma aplicação com todo o poder cognitivo do Watson. A partir de uma seleção de obras da Pinacoteca, junto com educadores e curadores, ensinamos sobre arte brasileira, para que ele responda sobre detalhes, história, contexto e até a relação com assuntos do dia a dia. Qual o contexto histórico dessa obra? Quantas bananeiras tem no Bananal? E você, gosta de jogar futebol? Em 1934, o futebol já era um enorme sucesso no Brasil, mas trabalhando duro na lavoura. O mestiço provavelmente não tinha tempo para jogar. Por que é um amor impossível? O que são as duas figuras no quadro? Qual estilo de pintura foi usada nessa obra? O Bananal é uma mistura de dois estilos. O expressionismo é visto nas distorções da figura humana e o cubismo no paredão de folhas. Eu acho super válido conversar com essa arte de uma forma direta, podendo fazer perguntas totalmente malucas, não tendo vergonha das perguntas que ela pode colocar. Quantos anos ele tem? Essa obra é de 1967. Se estivesse vivo, esse porco teria 50 anos e seria o porco mais velho do mundo. De quem você tem saudade? Alguns elementos podem nos ajudar. O chapéu pendurado na parede indica que tinha um homem na casa. A foto em suas mãos, as lágrimas em seu rosto e as roupas pretas nos levam a crer que esse homem morreu. Tem a ver muito comigo, porque eu tenho saudade do meu pai. Muita. Olha só o potencial que a gente tem de interagir, de usar uma inteligência artificial para impactar as vidas, né? Então, isso no contexto educativo é muito forte. Se você for no Museu do Futuro, lá no Rio de Janeiro, você tem uma inteligência artificial como essa interagindo também, tá? E cada vez mais a gente vai ter sistemas digitais auxiliando nesse contexto digital. Olha só, um outro caso de sucesso é o famoso Netflix, né? A gente falou que ele escolhe melhor, mas quanto que ele ganhou com aquilo? Ele ganhou mais de $1 bilhão, pessoal, só por ter esses algoritmos de inteligência artificial ativados para personalizar o conteúdo. É incrível o potencial que a inteligência artificial traz. Olha outro aqui, ó. A agência de notícias estatal da China, Xinhua, revelou nesta semana seu mais novo apresentador, um âncora virtual que utiliza algoritmos de inteligência artificial e um sintetizador de voz para simular um apresentador real lendo notícias. A real anchor with Xinhua, the development of the media industry calls. O âncora virtual foi apresentado durante a World Internet Conference e foi desenvolvido em parceria com a companhia Sogou, responsável pelo desenvolvimento de um mecanismo de busca. Então percebam o potencial. E olha só o que a gente consegue fazer hoje com os princípios de inteligência artificial. Se você tem uma capacidade de processamento grande, você consegue agora trabalhar os contextos de imagem. E esse contexto de imagem faz toda a diferença, né? Na medida que você está analisando as informações e criando todas essas imagens aqui são mescladas de conteúdos que estão sendo produzidos, tá? Olha que interessante. Então aí, pessoal, estamos aqui observando vários conteúdos de análise de imagens são plausíveis com inteligência artificial. Isso faz toda a diferença, né? Então aqui, um outro exemplo de aplicação bem legal é esse aqui, onde foi criado um assistente virtual aqui para os veículos. Vamos ouvir aqui um pouquinho dele.
tamanha tanco. E a Volkswagen percebeu que é impossível a gente saber tudo. Por isso, o T-Cross tem um manual cognitivo. O manual cognitivo é um assistente baseado em inteligência artificial que responde a toda e qualquer dúvida que você tem sobre o carro. Oi, T-Cross. Quanto vai custar a minha primeira revisão? Débora, o seu carro está contemplado com as 3 primeiras revisões sem custo. Não é demais? Lembrei de um detalhe que devemos agradecer à inteligência humana. Ele vai falar vários aspectos do veículo. Como colocar uma cadeirinha de bebê, qual é a capacidade do veículo. Ou seja, você interage com o veículo a partir de inteligência artificial. E detalhe, se tiver algum problema no painel do seu veículo, acender uma luz, a primeira coisa que a gente pensa é correr para a concessionária, né? E aí, nele, você consegue apontar para o veículo, para o painel do veículo, a sua câmera, e ele identifica o que é aquela luz e te fala o que você deve fazer, o que representa aquela luz, e te indica o que é aquilo. Então, é uma forma inteligente de vários veículos da Volkswagen, agora quase toda a linha vai ter essa questão do manual cognitivo. Um outro exemplo aqui é a Bia, né? Vamos ver aqui a Bia. Bia. Será que ajuda? Tô sem grana, cheio de compra. Precisando de crédito? Fale com a Bia. Ela ajuda inclusive quem ainda não tem conta do Bradesco. Que dia louco, não tive tempo pra nada. Bia, como é que fechou a bolsa? Por que eu não tenho uma conta no Bradesco ainda? Quero abrir uma conta. Putz, e agora? Bia, meu carro quebrou. Me ajuda! Tá tudo bem, a Bia chama o seguro pra você. Bia, onde eu acho um Bradesco aqui perto? Sacar pra quê? Ih, esqueci a carteira. De novo. Bia, ajuda aí. Relaxa, dá pra pagar com o celular. Antes das férias, tem que correr com muita coisa. Libera meu cartão, Bia. Mas que atender, a Bia entende e aprende com você. Bia, eu preciso de... Quem é Bia? Fale com a Bia e abra sua conta. Experimente o futuro hoje. Bradesco, pra frente. Então, só para você ter ideia, a Bia em 2018, ela ajudou a abrir mais de 78 mil contas. O número de interações que ela já tem com as pessoas já sobe a casa de mais de 200 milhões de interações. É um negócio assim fantástico. Então imagina o potencial que existe nisso, né? E um outro exemplo de aplicação interessante é esse aqui do Boticário. O Boticário é uma empresa super moderna, tá, pessoal? Ela usa a inteligência artificial para criar novas fragrâncias, como ela já usou, e ela usa também para vários outros contextos. No caso, ela usou a inteligência artificial aqui para prever com mais certeza qual vai ser a demanda dos produtos dela em cada região, de forma que você não tinha ruptura, ou seja, falta de um produto na prateleira ali na hora que o cliente quer, né? E ao mesmo tempo você não tinha um armazenamento exagerado de um produto que não ia vender e que de repente foi para aquela região e ficou lá parado, né? Então isso fez uma grande diferença, melhorou muito a logística e obviamente os resultados financeiros dessa empresa. Então outras dezenas de empresas usam inteligência artificial com ótimos resultados, tá? A Harley Davidson usa inteligência artificial para prever qual o momento em que aquele cara vai comprar a primeira Harley e começa a tentar bombardear essa pessoa de forma a fazer ofertas especiais para essa pessoa, incentivando ela a vir logo para a Harley. A Mercedes-Benz usa também sistemas de inteligência artificial nos seus carros para conversar com os clientes, né? Você tem ali a Mitsubishi olhando um negócio que a gente não imagina, mas são propostas, né, complexas, técnicas, onde a inteligência artificial lê os termos e analisa o que tem ali dentro. A gente tem a inteligência artificial atuando como na área jurídica, a gente tem a inteligência artificial atuando na área médica. Nós temos várias aplicações de inteligência artificiais presentes. E o grande ponto é esse, né, que a gente só está vendo um pedacinho do futuro. Mas esse grande cientista aqui da área de computação, que criou o teste de Turing, né, diz que é o suficiente para a gente perceber que há muito a fazer, tá? Então o Alan Turing ele criou aquele teste para saber se um sistema era inteligente ou não. Ele tinha que ser capaz de de responder como se fosse um ser humano. Então isso foi muito interessante e no final acabou chegando até nós como um conceito super importante, tá? Então, pessoal, a gente viu um pouco sobre inteligência artificial aqui.
tem muito mais conteúdo, tem a parte de carros autônomos, tem a parte dos sistemas de inteligência artificial ganhando os grandes jogos, tem a parte de sistemas que a gente cita nos treinamentos. Então, para fazer aquilo ali que a gente viu, aquelas tarefas analíticas, aquelas coisas, nós vamos entrar em sistemas na nuvem, sim, gratuitos na nuvem, que podem depois ser usados para o seu trabalho, e que você pode interagir, claro, tudo tem os seus limites, né? Mas que você pode interagir, criar exemplos de aplicações de inteligência artificial na prática, tá? Então, muitas possibilidades, muitos tipos de aplicação, e quem quiser, a gente está disponível fornecendo informações sobre esse tema, e temos um material ali também que estará presente ali nos links que vão ser citados, tá bom? Bom, momento aqui de interação, cumprimos aqui o nosso timing, temos um tempinho aqui para interagir. Então, quem quiser, pode mandar pergunta e a gente vai começar a interagir com vocês. Ok? Temos aqui vários pontos aqui. Ah, legal, o André Luiz falou, né? Que a IA criando cheiro para os perfumes. É isso mesmo, André. E criou uma fragrância bem famosa ali, que está vendendo muito bem. Né? O Vinícius falou sobre o branding, né? Que ele vai ter uma presença acentuada nisso, e a inteligência artificial interage atuando justamente na otimização do branding, né? Tornando as ações de marketing mais efetivas na construção desse branding da marca, né? Legal aqui, ó, a Tarsila falou sobre a era dos dados, né? Da Netflix, que fala justamente sobre isso. Sim, então entrando no novo mundo, no mundo digital, no mundo diferenciado, né? Onde tudo vai ter uma nova cara. Bom, então, com isso, a gente encerra então essa aula. Eu agradeço a todos que estão presentes aí. Segue o link para quem quiser participar. E aí, o William, se quiser colocar o último slide, fique à vontade e a gente encerra por aqui. Muito obrigado a todos que estão presentes. A gente agradece muito. E quem quiser aprender no detalhe isso, está aí um conteúdo para vocês com muitas horas de aula, né, com aplicações, com parte prática, com lives e outros contextos, tá bom? Valeu, pessoal. Muito obrigado. A gente se vê. Obrigado, Ivete. Obrigado a todos ali.